Amém. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que a gente vai ler nessa noite, do verso 1 até o verso 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 11. O apóstolo Paulo, ele diz assim para a igreja. Estou vendo páginas aí, tudo certo? 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Finalmente, como um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos. E é nisto que vocês creram. Amém? Quero convidá-los a orarem mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, clamando para que Teu Espírito Santo possa nos iluminar para a gente poder discernir o Teu Evangelho nessa noite. Pai querido, fala conosco. Pai amado, transforma nosso coração e nosso interior. Senhor, muda nossa vida. Fala fundo ao nosso coração e que a gente possa sair daqui muito diferente da maneira como a gente adentrou. É o que a gente te pede no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Tem dois ditados que eu acho que ajudam a gente a entender o assunto dessa noite. Dois ditados que revelam um tipo de atitude humana, atitude não somente de ação prática, mas de disposição interior. E esses dois ditados eu acho que eles ilustram bem, eu tenho certeza que vocês conhecem esses dois, né? Revelam uma faceta do comportamento humano que eu acho das mais feias que podem existir. Primeiro deles, você deve ter ouvido: cuspir no prato que comeu. É feio, não é? Quem cospe no prato que come é uma coisa muito feia. Que atitude feia. Por que que é feio? Vamos fazer uma análise exegética aqui do ditado popular. O prato que está sendo posto aqui no ditado é um prato que não é seu. É um prato que alguém te deu com alguma coisa dentro. Pode ser um banquete, pode não ser um banquete, mas te deram um prato e te serviram uma comida. E você comeu. Cuspir no prato que a gente comeu é cuspir num prato que não é nosso. É cuspir num prato que nos foi dado. É menosprezar a comida que nos deram, que nos ofereceram. É uma atitude muito, muito feia. Quem cospe no prato que come é uma pessoa que revela que não tem gratidão. Gratidão. Tem outro ditado: cavalo dado, não se olha os dentes. Cavalo dado, não se olha os dentes. Né? Por que que não se olha os dentes? Porque o cavalo foi dado.
Você não tinha cavalo nenhum. Não tinha cavalo. Você não tinha nenhuma jumentinha, nenhum potrinho, não tinha nada, nenhum pônei. Chegaram e te deram um cavalo que você não tinha. Só que daí você pega o cavalo, aí você vai ver os dentes dele para ver se é bom. Ou seja, é uma falta de etiqueta, uma falta de educação, uma falta de respeito e principalmente uma ingratidão para aquele que te deu o cavalo que você não tinha. Cavalo dado, não se olha os dentes. Essa atitude soberba, essa atitude um tanto egoísta, né? Essa atitude que faz a gente se achar melhor do que todos os outros, que no fundo é pura ingratidão, é algo muito, muito feio. E do ponto de vista da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, meu irmão, minha irmã, não tem como a gente caminhar no Evangelho sem cultivarmos dentro de nós uma disposição interior que manifeste gratidão. Gratidão. A gente não pode cuspir no prato que a gente come. A gente não pode olhar os dentes do cavalo que nos dão. Além disso ser feio do ponto de vista humano, atitude mal educada, uma coisa feia mesmo, espiritualmente falando, essa ingratidão está revelando um tipo de corrosão na tua alma, um tipo de podridão no teu interior, que compromete a tua vida espiritual. Compromete a tua vida espiritual. Porque a gratidão, ela é um humilde reconhecimento de que nós dependemos sempre de alguém. A gratidão é um humilde reconhecimento de que a gente depende sempre de alguém. Não tem a ver com obrigado. Sabe quando alguém faz alguma coisa, você fala obrigado. Obrigado vem de uma obrigação. Gratidão não é obrigação. A gratidão é uma disposição de uma alma que está bem cultivada, de uma alma que está bem umedecida, portanto é humilde, para a gente exalar e vivenciar a experiência de sermos gratos. Você não é grato porque você é obrigado a ser grato. Isso é obrigação. Isso você fala só para cumprir a etiqueta social. Muito obrigado. Alguém vem te dar o cavalo, você fala, muito obrigado, mas lá você está olhando os dentes. Alguém te dá o prato de comida, você come, muito obrigado. Mas depois você cospe no prato que você comeu. Isso é obrigação. A gratidão não é isso. É uma disposição interior que vai revelar que, de fato, a gente está vivendo nessa condição de humildade. Reconhecendo que a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gratidão é algo que você e eu, nós, como igreja, nós precisamos almejar na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter isso como um alvo, a gente precisa desejar, a transformar a nossa disposição interior para nos tornarmos pessoas gratas. Reconhecermos de maneira honesta e humilde a gratidão por aquilo que fazem por nós, por aquilo que é externo a nós, por aquilo que nos é dado. Nós precisamos, portanto, nos libertar desse sentimento egocêntrico de que eu sou o centro, eu consigo tudo sozinho, eu não dependo de ninguém. Porque além de toda a complicação do ponto de vista espiritual que isso vai produzir na tua vida, isso é uma mentira. Porque você depende de alguém. Você precisa de alguém. A maior prova disso, 2 momentos da vida que aí é para puxar a vida, puxa o teu tapete assim. E ai de nós, se nós não estivermos preparados para esses momentos, porque daí a dor é grande na alma. A gente precisa de ajuda para nascer? Não precisa. Dá para nascer sozinho? Não dá. Precisa de ajuda. E para morrer, a gente precisa de ajuda também. Até para morrer a gente precisa de ajuda. Fora tudo o que acontece entre esses 2 acontecimentos durante toda a nossa vida, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de alguém, a gente não consegue tudo sozinho. Nós precisamos ser gratos. E eu creio que esse texto, o apóstolo Paulo, ele sinaliza coisas para a gente que nos ajudam
a discernir como a gente consegue caminhar para esse rumo, para esse lugar interior que torna a nossa alma humilde. Ele vai dizer, em primeiro lugar, queria destacar a frase que ele diz assim: o que transmiti foi o que eu recebi. O que eu transmiti para vocês sabem que Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Só que o Paulo não foi apóstolo, no sentido de apóstolo, testemunha ocular, caminhando com Jesus. Como ele mesmo diz aqui nesse trecho, ele é alguém que é fora do tempo. Ele se torna apóstolo fora do tempo. E ele foi esse primeiro escritor. E o que ele está dizendo para a gente aqui? Dizendo, na verdade, para a igreja, e a gente está lendo, que aquilo que ele transmite, aquilo que ele transmitiu para a comunidade de fé, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele partilhou, que Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, que é aquele que ressuscitou, que é Senhor, tudo aquilo que está escrito aqui, que ele coloca, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele diz o quê? Ele fala que aquilo que ele transmitiu, em primeiro lugar, ele recebeu. Ou seja, Paulo não foi um gênio de inventar uma coisa do nada. Ele não foi alguém que do nada, como Deus fez o mundo do nada, né, pela palavra dele. Não, ele não foi Deus. Ele primeiro recebeu algo e aí ele partilhou. E ele vai dizer que tem Cefas, quem ouviu algo, tem os 12 que aprenderam de algo com Jesus, tem os 500, tem Tiago, tem os apóstolos, e aí chegou em Paulo. Antes de Paulo escrever qualquer coisa, antes de Paulo partilhar qualquer coisa, antes de Paulo exercer o seu ministério apostólico junto das igrejas, ele recebeu algo, ele está reconhecendo isso, que aquilo que ele transmite é porque ele recebeu. E nós precisamos discernir isso com muita cautela nessa noite, para a gente poder ter um coração grato, humilde, que reconhece que a gente não é a última bolachinha do pacote. Que as ideias que nós temos, elas não são ideias que brotam num vácuo. Que nós também, inclusive os grandes gênios da humanidade, todos eles manifestaram a sua genialidade dentro de um lugar e foram influenciados por ideias que vieram antes. Então aqui a gente tem algo fundamental para que a gente consiga entender como a gente pode ter uma vida grata. A vida grata, a vida que a gente cultiva dentro da nossa alma, do nosso interior. Gratidão é um tipo de disposição interior que reconhece que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, por mais inovador, por mais legal que seja, antes de nós pensarmos, teve pessoas, gente que contribuíram, a gente recebeu algo. Isso vale para o Evangelho, obviamente, como Paulo está dizendo aqui, que ele recebeu algo antes de transmitir, mas isso vale para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida. Isso vale para a tua profissão, isso vale na tua família, isso vale na tua caminhada com os teus filhos, isso vale para tudo. Para tudo. Esses dias eu estava assistindo um grupo de pesquisa, um professor falando, ele estava compartilhando a experiência de um outro professor, e esse professor ele tinha o seguinte hábito: ele estava dando aula, e os alunos lá no meio da aula. E conforme ele falava, e expondo ali o conteúdo que ele estava trabalhando, aí um aluno levantava a mão, fazia uma pergunta, tinha uma ideia, tinha um insight, comentava alguma coisa. Aí o professor às vezes gostava da ideia. Aí ele parava assim e falava assim: eu posso usar essa ideia? Eu posso usar esse insight seu para poder contribuir com as minhas coisas? Olha que atitude de um professor dando aula. O aluno tem um lampejo de alguma coisa. Eu posso usar essa ideia? Essa que é a vida. Assim que é a vida. Nós somos o que somos porque nós tivemos pais e mães que transmitiram algo para a gente. Nós somos o que somos porque um dia uma professora deu aula de escola dominical para a gente. Nós somos o que somos porque um dia
o ministério infantil da igreja que você frequentava organizou um retiro e plantou coisas na sua cabeça. Nós somos o que somos porque um dia alguém investiu contribuindo com ideias para a gente. Nós somos o que somos porque um dia você foi para a escola, esteve aula com a professora Mazé. Não sei se alguém conhece uma professora Mazé, mas tem. Mazé é nome de professora, também tem, acertei. Né? Você viu aula com a Mazé investiu na sua vida. Você é o que você é porque um dia pessoas passaram pela sua vida e transmitiram conhecimento, transmitiram ideias. Ideias que de alguma maneira estão vivas dentro de você. E se você quer ser uma pessoa realmente grata, você tem que reconhecer que tudo aquilo que você pensa é resultado do que muita gente pensou antes e transmitiu. E se você tem a possibilidade de transmitir hoje para alguém, é porque você recebeu. Então o Paulo, perceba o seguinte, o Paulo ele é genial. Ninguém comunicou o evangelho igual Paulo. Tanto é que se você comparar as cartas paulinas com os 4 evangelhos, é diferente ou não é? É muito diferente. A linguagem é diferente, o jeito é diferente, a erudição é diferente, a maneira de organizar as coisas é diferente. Só que ele não fala assim, gente, vocês têm que aceitar do jeito que eu coloquei para vocês, porque eu sou bom. Eu estudei com os melhores rabinos, eu sou cidadão romano, eu sei falar grego bem, eu sou o cara. Então eu tive umas ideias aqui, a carta aos romanos, que coisa maravilhosa. Vocês vão ver só, um dia o Bart, vai chegar um Karl Barth vai escrever um negócio assim, gigante, só sobre a minha carta. Paulo fez isso? Não. Agora a carta dele é genial? É genial. Até hoje, tem gente e mais gente estudando Paulo. Não somente no contexto religioso, até no contexto secular, muita gente pesquisa e estuda o pensamento do apóstolo Paulo. Agora, o que ele escreve? Aquilo que eu transmiti, eu recebi. Teve gente que semeou na minha vida. Teve gente que contribuiu com os meus pensamentos. Teve gente que me ajudou na minha jornada. Teve gente que me ajudou a pensar essas ideias. Você tem sido grato por aquilo que te ensinaram? Você tem gratidão pelos teus professores de escola, de ensino médio, de faculdade. Você tem gratidão pelos professores do IBQ Educação. Todo domingo eles estão aqui. Todos os domingos, ensinando, transmitindo. Não o que eles receberam. Eles recebem, transmite. Recebe, transmite. Tem gratidão, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. A um primo, uma prima, um irmão, uma irmã. Quem que contribuiu para o teu crescimento intelectual? Quem que contribuiu para que você pudesse pensar o que você pensa hoje? Quem que contribuiu com a tua formação? Você tem que saber olhar para isso e manifestar gratidão e cultivar essas memórias, esse tempo, esse cuidado, esse carinho que foi transmitido para você em forma de conhecimento. Você tem que cultivar isso num lugar especial na tua alma. Ele continua dizendo assim, finalmente chegou a mim. Passou pelos Cefas, passou pelos discípulos, passou pelos 500, passou por um monte, e finalmente chegou a mim. Finalmente chegou a mim. Mas e antes? Antes passou por um monte de gente. Antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo, esse apóstolo fora do tempo, o maior autor de cartas do Novo Testamento, essa pessoa brilhante em tantos e tantos sentidos, ele reconhece que finalmente chegou a mim, mas finalmente chegou a mim por quê? Porque antes passou por um monte de gente. Não é só a questão do conhecimento que é transmitido, mas são as pessoas que passam e tocam a nossa vida. Na vida do Paulo tem um João Marcos. Na vida do Paulo tem outros discípulos, tem outros apóstolos. Tem até alguns com que ele briga, né? Pedro, ele tem uns arranca-rabo lá, né? O negócio é meio feio. Mas tem Pedro.
tem pessoas, tem outros seres humanos que atravessam a nossa existência. E a gente tem que ter humildade, coragem para assumir dentro da nossa alma que a gente só é o que a gente é graças a outras pessoas que passaram pela nossa caminhada, a outras pessoas que nos ajudaram a nos desenvolvermos, a outras pessoas que disponibilizaram tempo, carinho, afeto, ouvidos, ajuda financeira, para que você pudesse estar aqui hoje. Nós somos resultado de inúmeras pessoas que passaram e tocaram a nossa existência ao longo do tempo. Quantos chefes você teve? Quantos colegas de trabalho que você tomou cafezinho? Quantas relações profundas e especiais você cultivou com família, com familiares, com uma mãe, com um pai, com um avô, com uma avó? Quantas pessoas passaram pela sua vida e tocaram a tua existência, produzindo o eu que você é hoje, a sua versão do agora? E digo mais, quantas estão passando? Nós todos, meus irmãos, somos o que somos, chegamos onde chegamos, graças a pessoas que investiram na nossa vida. Pessoas que deram um prato pra gente, com comida para a gente comer. Pessoas que nos deram um cavalo. Um cavalo. Mas para o final eu vou falar que esse cavalo pode não ser lá essas coisas, né? Talvez a comida não seja a mais adequada, talvez tenha alguns dilemas aí nessa história. Mas deu. Deu o melhor que podia dar, dentro das circunstâncias que vivia. E essas pessoas são determinantes para a gente poder falar como o apóstolo Paulo. Finalmente chegou a mim. Finalmente agora eu vou falar de mim. Finalmente sou eu. Quem sou eu? Eu sou o resultado de pessoas que tocaram a minha existência. Irmão, irmã, nessa noite, para a gente poder vivenciar essa experiência na nossa alma, no nosso interior, de experimentar gratidão, você precisa começar a identificar o nome e o sobrenome das pessoas que tocaram a tua vida. Você precisa começar a deixar de lado essa ideia de que você chegou onde você chegou porque você é bom. Que você chegou onde chegou porque você trabalhou com a sua força. Que você é o que é porque você é o cara, você é a grande Supergirl, sei lá. Você tem que tirar da sua mente essa ideia de que você está onde você está único e exclusivamente por sua causa. É claro que tem o nosso esforço, é claro que tem o nosso empenho, é claro que tem a nossa dedicação, é claro que tem um monte de coisa. Mas só isso não é verdade. Não é só isso, não é só você. Tem mais gente. Tem mais gente. Quem são essas pessoas que te abençoaram? Quem são essas pessoas que te abençoam? Quem são essas pessoas que te ajudam? Quem é essa pessoa que conversa com você? Quem é essa pessoa que está ali com você nos momentos mais difíceis da sua vida? Nome e sobrenome. Só quando a gente sabe reconhecer isso, a nossa alma, ela está preparada para experimentar a verdadeira gratidão. Quando a gente sabe que não é só a gente, quando a gente sabe que tem muito mais gente nos ajudando, contribuindo, somando, regando, plantando, semeando na nossa vida. Por fim, o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça sou o que sou. Porque ele diz, né, nesse texto aqui de maneira interessante, que ele trabalhou mais do que todos os outros. Talvez esse tipo de fala, quando a gente faz uma análise assim bem crítica do texto, dá a impressão que tem uma rusga aí, né? Ó, eu trabalhei mais que todo mundo. Paulo fala isso. É provável que a relação dele com Pedro, com o pessoal de Jerusalém, não era das mais harmoniosas.
Mas ele faz questão de reconhecer toda essa cadeia de pessoas que está atrás dele, ele faz questão E ele vai dizer uma coisa importante, que ele trabalhou, mas aí ele continua. Eu trabalhei mais, mas não eu. A graça de Deus em mim. A graça de Deus em mim. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que, em última instância, para você ver como não tem saída, como é uma tolice, como é uma mentira, como é um engodo, é um engano a gente achar que a gente consegue viver sem gratidão. Porque em última instância, a gente tem o Deus gracioso que derrama graça sobre a nossa vida, possibilitando que a gente possa ser o que a gente é. Se não fosse a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, meu irmão e minha irmã, você não estava nem respirando. Se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente não teria o ar para respirar. O nosso pulmão, ele está funcionando. A gente está respirando, tem vida pulsando dentro de nós. E a gente não paga a mensalidade recorrente do Netflix para isso acontecer. A gente não paga nada para isso acontecer. A gente acorda. A gente dorme. O nosso corpo funciona. A gente consegue caminhar, a gente tem força para caminhar, a gente tem condição de trabalhar, a gente tem possibilidade de vivenciar a vida, de fazer amizade, de correr, de caminhar, de estudar, de pensar, de refletir. Por quê? Porque a graça de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Não é porque é o teu esforço, não é porque você é bom e competente, não é porque você é disciplinado e consegue. Não, é a graça de Deus sobre as nossas vidas que possibilitam a vida. A vida é a grande manifestação da graça divina. É pura doação, é pura entrega, nos foi dada. Nós temos, nós vivemos. Você não tem uma hora que você liga a chave de viver, você só vive. Você só experimenta a vida. Por quê? Porque ela é pura doação de Deus para você. Se a gente quer cultivar uma vida com gratidão na nossa alma, a gente tem que saber falar como o apóstolo Paulo. Pela graça sou o que sou. Se você tem condição de ser um bom profissional, nunca se iluda achando que é só você. Pela graça você é o que é. Se você consegue fazer um bom serviço, um bom trabalho na comunidade de fé, não é você. É a graça de Deus em você. Se você consegue ser minimamente um bom pai, uma boa mãe, um bom avô, uma boa avó, vivenciar e cultivar um tipo de laço familiar razoavelmente adequado, não é que você é bom, não é que você é legal, não é que você é bonzinho, não é que você é bonitinho e cheiroso. A graça de Deus é sobre você. Se a gente consegue ser tudo o que a gente é pela graça de Deus em nós. Essa graça de Deus que se manifesta em tudo, inclusive, que a gente herda. Tudo que a gente recebe. Porque se a gente recebeu alguma coisa para poder transmitir, é a graça de Deus que está operando para colocar a mazé na nossa vida. A graça de Deus. A graça de Deus colocou pessoas na nossa caminhada. A graça de Deus está se manifestando não somente de maneira radicalmente extraordinária, mas num extraordinário que é ordinário, no sentido da vida daqueles que são colocados na nossa biografia para nos ajudar, para nos socorrer, para nos acudir. A Bíblia vai dizer que Deus manda às vezes anjos, né, para nos visitar. Esses anjos, eles são muitas vezes, né, acho que todas as vezes, pessoas, seres humanos que Deus coloca na nossa caminhada. Aquela avó que quando você é criança vai preparar aquela comidinha que você gosta. Aquilo está constituindo quem você é, a graça de Deus se manifestando ali. Naquele pai que senta com o filho para bater um papo com ele, que está contribuindo com a construção, o desenvolvimento daquele ser humano. Naquele professor de escola bíblica dominical, que pergunta para você, se tem alguma dúvida, você entendeu? Vamos bater um papo, vamos orar juntos, você não está feliz, está acontecendo alguma coisa.
A graça de Deus está se manifestando ali. A graça de Deus está operando, a graça de Deus está ativa, o Espírito Santo está soprando, o Espírito Santo está fazendo, a gratuidade de Deus para conosco está se manifestando abundantemente a cada minuto na nossa história, na nossa vida, formando quem nós somos, porque tudo que nós somos pela graça de Deus. Irmão, irmã, você tem que ter olhos espirituais para conseguir detectar que tem uma complexidade de rios de graça fluindo através de pessoas, de conhecimentos, de coisas que você recebeu, vindo até você, irrigando a tua vida e fazendo com que você seja quem você é pela graça de Deus. A nossa alma, ela só vai ser uma alma realmente grata na hora que a gente consegue perceber isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Você é grato pela graça de Deus que está te sustentando e cuidando de você? Irmão, nessa noite eu quero te desafiar a fugir, sabe, a exorcizar da tua alma ideias do tipo, não, eu sou o que sou porque eu mereço, eu sou o que sou porque eu consigo, eu sou o que sou porque eu sou bom, eu sou o que sou porque eu trabalho, eu sou o que sou porque eu sou maravilhoso, eu sou o que sou porque o meu ego é um negócio assim maravilhoso. Tem que exorcizar isso. Você tem que fugir de alimentar a tua alma, sabe, com ressentimento, com amargura, com egocentrismo, com vaidade, com tudo isso que bloqueia a gratidão de explodir dentro da tua alma. Como eu disse, Paulo, ele diz aqui, né? Trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Talvez algum conhecido aí de Jerusalém não tenha facilitado muito o trabalho do Paulo. Talvez tenha tido dificuldade com algumas pessoas. Então, talvez Paulo está aqui de alguma maneira indireta, sinalizando essa falta de reconhecimento, talvez, para o trabalho que ele fez. Talvez. Só que isso não pode invadir a alma do Paulo, e o Paulo sabe disso. Isso não pode criar uma raiz de amargura na alma do apóstolo, porque isso vai comprometer toda a saúde espiritual do apóstolo. E digo mais, isso vai comprometer a sua. Talvez você queria outro tipo de comida no prato, mas te deram um prato com outra comida. Se você ficar pensando que a comida que você comeu não era a que você queria comer, a gratidão vai acabar. Isso vai virar ressentimento, dor, amargura, ego. Isso vai detonar a sua alma. Se você ficar pensando que você queria o cavalo com uma crina diferente, outro tipo de porte, e ficar olhando para os dentes dele, e ficar se remoendo que não é o cavalo que você queria, que não é o cavalo que você queria, que não é o cavalo que você queria, vai acabar a gratidão. E o teu coração vai se entupir de algo tóxico, que vai corroer e te encher de amargura, de orgulho. Eu entregaria um cavalo melhor. Eu serviria um prato melhor. Não é coisa que se sirva. Não é cavalo que se dê. Eu faria melhor. Sabe esse tipo de lógica? Esse tipo de pensamento? Isso vai corroer o teu interior. Isso vai te matar espiritualmente, meu irmão e minha irmã. Provérbios tem um texto muito, muito importante que eu acho que ajuda a gente a perceber o quão grave é isso. Diz assim, que o orgulho, porque o orgulhoso é esse, né? Que não dá o braço a torcer, que se não fosse a comidinha que deram para ele lá, ele ia se lascar. Se não fosse o cavalinho que deram, ele ia se dar mal. O orgulho faz a gente se fechar na gente mesmo. E o texto fala lá em 16:18, em Provérbios, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Em outras versões, né, como a gente conhece, né, o orgulho precede a queda. Se você não caminhar e não avaliar a tua alma, não se colocar diante de Deus e deixar com que o Espírito, sabe, traga discernimento, traga luz, ilumine o teu interior para você se tornar cada dia mais uma pessoa grata,
você pode estar construindo e pavimentando a estrada que vai te levar para a tua queda. Isso é muito, muito triste. E haja CR. Haja CR para curar. Não pague para ver, meu irmão. Escute o que o Paulo está dizendo, os insights que o Paulo está trazendo, a maneira como ele percebe, como ele conduz a vida dele, conseguindo reconhecer. Não cuspa no prato que você come. Não olhe para o dente dos cavalos que te entregam. Não se torne uma pessoa soberba, orgulhosa, sem humildade. Se encha de gratidão. Porque se você chegou até aqui, é porque alguém transmitiu alguma coisa para você. É porque tem pessoas que passaram pela sua vida. É porque a graça de Deus se manifestou e continua a se manifestar de maneira especial na sua vida. Instante a instante. Fornecendo para você o ar que você respira. Eu queria sugerir que você nesse momento pensasse em pessoas. Pessoas. Quem são as pessoas que tocaram a tua vida, a tua história que você precisa reconhecer nessa noite? Fazer uma oração de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa pessoa aqui. Ó. Eu fiz uma lista aqui enorme de pessoas. Enorme. Tem o Anderson Derset. Ele me ensinou o trabalho de office boy. Um menininho crente, piedoso, perguntava para ele às vezes 4, 5 vezes a mesma coisa. Ele me explicava todas as vezes com a mesma paciência. Nos departamentos, né, lá de onde eu trabalhava, era um lugar grande, ele desenhou um mapa. Eu lembro que eu fiquei com aqueles mapas, umas 3 páginas de mapas, os 2 anos que eu fiquei naquele cargo. Usei os mapas e atualizando e entreguei para o próximo. Acho que os mapas dele, eu suspeito que devem ter enquadrado lá. E quando eu fui promovido, eu me lembro que ele estava no outro cargo e ele me ensinou o trabalho também do próximo cargo que eu fui. Com paciência, com amor. Esse menino fez uma diferença na minha vida enorme. Eu vou chorar aqui que nem uma criança, né? Se eu for falar todos. Muita gente querida, muita gente especial, muita gente importante, muito professor, muita professora, muita gente que fez uma diferença, que investiu em mim, que acreditou em mim, que se disponibilizou, que nos dias que eu estava assim, vou desistir disso. André, não desiste, vai dar certo, estamos juntos aqui, calma. Gente que investiu lá 3 horas para bater um papo comigo, gente querida, que da comunidade queria rememorar a vida do Ezequiel. Muitos de vocês não conheceram ele. Pessoa querida. Como a vida daquele homem é importante para mim. Que gratidão que eu tenho pela vida do Ezequiel. Que gratidão. A maneira como ele conduziu o processo de sucessão de 5 anos atrás. Um jeito santo, bonito, sabe? Enfim, tanta gente aqui, né? O meu amigo Lucas. Poxa, a gente fala às vezes, né? Ele vem aqui, prega. O André é um amigo mais que irmão. Um laço, né? Que a gente criou de amizade. Gente que, comigo na caminhada, gente que eu posso pegar o telefone e ligar. Essas pessoas, elas vão tocando a nossa existência e vão mudando quem nós somos, nos tornando quem a gente é. E é a graça de Deus que colocam essas pessoas na nossa caminhada, na nossa jornada, constituindo quem nós somos. Quem são as pessoas que passaram pela sua vida, que você consegue ver a graça de Deus? Qual o nome, qual o sobrenome delas? Qual a lista que vocês têm? Qual a lista que vocês têm? Quanto que a alma de vocês é capaz de reconhecer que a gente só está onde está, porque a graça de Deus, através de pessoas queridas, tocaram a nossa existência. A nossa qualidade, a qualidade da nossa vida espiritual, irmão, irmã, depende
do quanto a nossa alma consegue manifestar gratidão. Gratidão. Do quanto a gente rejeita essa atitude de cuspir em pratos que a gente comeu. Rejeita essa coisa feia de ficar olhando para o dente do cavalo que nos é dado. Pode não ter sido o melhor cavalo. Pode não ter sido a melhor comida. Pode ser até alguma coisa até meio ruim de comer, de digerir. Mas até nas coisas ruins que as pessoas fizeram, com o melhor que elas tinham, a gente aprende, a gente cresce, a gente se configura e a gente se torna quem nós somos. Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse momento, se curvar na presença de Deus. E deixar o Espírito Santo falar ao teu coração através dessa frase que o apóstolo Paulo diz: eu sou o que sou pela graça. Eu sou o que sou pela graça. Eu sou o que eu sou pela graça. Irmão, irmã, como que a graça de Deus tem se manifestado na sua vida para te conduzir, para te formar, para te tornar quem você é. Quem a graça de Deus usou? Quais são os nomes? Quais são os sobrenomes? Quem são essas pessoas? Ore no teu lugar, coloque diante de Deus essas vidas preciosas que passaram por você. Às vezes é uma senhora que serviu o cafezinho para você lá no seu trabalho. Às vezes é uma professora mazé. Às vezes é um amigo mais chegado que irmão. Às vezes é sua esposa, o seu esposo, a quem você precisa agradecer. Às vezes é um filho, uma filha, que tem sido presente na sua vida e cuidado de você de um jeito especial. Às vezes são seus pais. Ah, mas eles não foram muito bons, pastor. Você não sabe o que aconteceu. Eu sei que acontece um monte de coisa ruim. Essa vida não é um mar de rosas. Mas eles fizeram o que eles puderam. Eles deram tudo o que eles tinham. Não cospe nesse prato. Agradeça a Deus. Talvez a tua biografia, você olha para o passado e fala, podia ser melhor. Sempre podia ser melhor. Mas não deixe esse podia ser melhor invadir teu coração e acabar com a gratidão. Porque isso vai matar o teu coração. Isso vai matar a tua fé. Isso vai te colocar num buraco. No buraco do egoísmo. No buraco da arrogância. No buraco da soberba. Coloque diante de Deus nessa noite. Reconhecendo. Dizendo: Senhor, eu sou o que sou pela graça. Eu sou o que sou. Porque de uma maneira misteriosa, o Senhor conduziu a minha biografia até aqui. Eu sou o que sou, Senhor. Porque pessoas tocaram a minha existência. Eu sou o que sou. Eu posso transmitir algo porque eu recebi algo. Eu sou o que sou pela Tua graça. Nós somos o que somos, Senhor, pela Tua graça. Amém.